a sua vez tem que ser diferente. Por quê? Pastor, nós fomos chamados para quê? Para ser sal. Já reparou que o sal não é visto na comida? Você come a comida, mas você não vê o sal. Você sente o sal. Ele está presente na comida, mas quem aparece é a comida. Então é a nossa vez o quê? De atribuir a Ele, não para a gente aparecer, mas atribuir a Ele toda a honra e toda a glória. Para a gente ser referência que aponte para o céu. Para a gente ser referência que dê a glória para Deus, exaltação para Deus e não a nós. Por isso que alguém gritou na Bíblia e disse: não a nós, mas a ti, Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então na sua vez você vai gostar de ler Bíblia, porque tem gente que não gosta. Na sua vez você vai orar, porque tem gente que não gosta. Na sua vez você vai vir para a igreja, porque tem gente que pode e não vem. Na sua vez você vai fazer a diferença. Só tem um jeito de fazer a diferença, é ser diferente. Ser diferente no meio dos iguais. Ser igual a todo mundo é fácil, só que nós fomos chamados para fazer a diferença. E por falar em fazer a diferença, Ezequias, irmãos, fez a diferença. A Bíblia diz que ele trouxe o culto de volta para dentro da a cidade estava toda perdida. Para os irmãos terem uma ideia, aquela serpente de metal que Moisés edificou no deserto para curar, o que Moisés fez? Deus deu uma direção para Moisés para levantar uma serpente de metal no deserto, e toda pessoa que tinha sido picado por uma víbora venenosa no deserto, quando Moisés levantava a serpente, as pessoas olhavam para a serpente, eram curadas. Só que não deveria ser um objeto de adoração. Só que nos dias do pai de Ezequias, aquela serpente que Moisés levantou estava sendo adorada. Mudaram até o nome, botaram até um nome na serpente, chamada de deusa Neustã. O povo, irmãos, tinha se desviado dos caminhos do Senhor e tinham construído altares de adoração a outros deuses. Quando Ezequias chegou no cenário, Ezequias falou: está tudo errado, é a hora da gente fazer o certo. Por quê? Às vezes a gente sabe o que é o certo, mas não tem força para colocar em prática. Então receba a força de Deus nessa noite para colocar em prática aquilo que você sabe é o certo. Ezequias entra e fala: eu sei qual é o certo não é esse. Então vamos cortar todos os altares de outros deuses, vamos destruir a serpente de metal e vamos plantar um culto para Deus aqui. E a partir de hoje, só Deus é adorado, só Deus é exaltado. Nós vamos trazer a presença de Deus. É assim, porque trazer a presença de Deus para o ambiente com palavras não resolve, é com atitude, é quebrando os altares, é derrubando aquilo que está querendo ocupar o lugar de Deus no teu coração. É aí que você traz a presença de Deus para a tua vida. Quem entende essa palavra? E Ezequias então começa uma reforma, começa uma faxina, irmão Gilberto. Começa uma faxina, tirando tudo aquilo que não era de Deus. Uma reforma religiosa. Depois ele começa uma reforma política, porque ele cria ferramentas de guerra. Ele cria catapultas. Ele cria catapultas que lançavam lanças de uma. Israel começa a ficar forte, o povo de Deus começa a ficar forte, porque Deus começou a ser o trono de novo, Deus começou a ser o centro de novo. Para os irmãos terem uma ideia,
o reino do norte tinha sido invadido por um exército poderoso da Síria, comandado por Senaqueribe. Quando esse rei vinha governando tudo, destruindo todo mundo, enviou cartas a Ezequias, dizendo: olha, nós estamos indo aí. Quando Ezequias soube, para os irmãos terem uma ideia, que esse rei era tão terrível, até o rei Ezequias foi chorar. O rei Ezequias foi chorar, falou: meu Deus, e agora? É desafio demais para mim, mas não é desafiador para o Senhor. A Bíblia diz que Ezequias foi orar, porque Ezequias entendeu a resolver as coisas de uma forma espiritual e não material. Ele entendeu que não era na força do braço que resolvia as questões, e ele foi para a oração. E quando ele estava orando, o profeta Isaías foi usado por Deus para dizer: despreza e zomba do teu inimigo agora, porque não foi contra ti que se levantou a voz de arrogância. Pelo mesmo caminho, Isaías falando para ele, pelo mesmo caminho que esse exército veio contra você, é por esse mesmo caminho que ele vai voltar. Eu não sei por qual caminho o mal veio, mas eu sei de uma coisa: a Bíblia diz que quando alguma coisa mal se levanta contra nós, ele vem por um caminho, mas para sair tem 7 caminhos à disposição dele, para ele bater em retirada da nossa vida. O que eu preciso fazer então? Eu só preciso continuar na dependência de Deus para minha vida, não acreditando na força do meu braço, nem na minha capacidade de resolver alguma coisa, mas acreditando na força do Senhor na minha vida. Eu só preciso de uma coisa: estar na presença daquele que é onipotente, onisciente e onipresente, e uma palavra dele muda toda a minha vida, toda a minha história. Você quer palavras a teu favor? Então esteja firmado na palavra do Senhor para a sua vida. Você quer ver mudança? Então comece a fazer aquilo que você consegue fazer, aquelas mudanças que você já consegue trazer para dentro do teu arraial, porque aquilo que você não conseguir, quem vai fazer é Deus. O que Ezequias fez? As mudanças que eu posso fazer, eu vou trazer para dentro de Israel. Agora, lutar contra Senaqueribe não é comigo, é com Deus. As mudanças que eu não posso fazer, Deus faz na minha vida. Aquilo que eu não consigo, eu convido Deus, mas primeiro eu começo fazendo aquilo que eu posso. Oh, glória. A Bíblia diz que ele foi uma bênção. Só que teve um dia que Isaías bateu na casa de Ezequias e disse: Ezequias, hoje eu não tenho uma mensagem muito boa para você. A mensagem que eu tenho hoje é uma mensagem de morte. Coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Deus estava dizendo para Ezequiel o seguinte: você tem um tempo de vida, corre, se acerta, se ajeita, se conserta, porque esse tempo vai passar. E o que Ezequias faz nesse tempo que ele tem é um histórico de vida com Deus. Porque quando Isaías lança profecias e vai embora, Ezequias vai orar. Por quê? Porque Ezequias entendeu que tem coisas que só podem ser resolvidas através da oração.
aleluia. Não é na murmuração, não é na tua habilidade, é na oração. É na oração que a gente continua resolvendo os problemas complexos, difíceis, e um tal de impossível só para na oração. Ezequias vai então orar. Ezequias não vai orar porque o problema bateu na porta dele. Não, Ezequias já orava antes do problema. A oração na vida de Ezequias não era algo momentâneo, era um estilo de vida. Oh glória, que a oração seja estilo de vida para você. Lembra que eu falei? Na minha vez eu vou fazer mais, eu vou fazer diferente, eu vou subir o nível. Hoje é noite de você subir o nível. Hoje é noite de você aumentar o nível. Hoje é noite de você aumentar o nível da oração, o nível da adoração, e dizer: opa, na minha vez é diferente. Oh glória, se os judeus oram 3 vezes e os muçulmanos oram 5, eu vou orar 24 horas por dia, porque 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Dentro do trem eu estou ligado, no trabalho eu estou ligado, em casa eu estou ligado, na igreja eu estou ligado. O homem espiritual está sempre ligado com Deus. Na sua vez é diferente. Aí Ezequias vai orar, e ele diz assim: Senhor, olha só o histórico do homem. Senhor, ser servido de te lembrar que em todos esses anos da minha vida eu procurei te agradar. Oh glória, ele não disse eu consegui, mas ele tentou agradar a Deus. Você está tentando? Você está pelo menos tentando? Oh, que maravilha! Sabe por quê? Porque o que Deus quer é te ver tentando. Nem te ver conseguindo, beleza, maravilha, mas pelo menos te ver tentando já é, irmãos, alegria do céu na nossa vida. Pelo menos tentando. Olha aqui, dá 7 voltas em volta de Jericó. É difícil? É difícil. Dá mais 7 voltas, e na 7ª volta dá mais 7 voltas, no total aproximadamente 13 voltas, quilometrais em volta de uma cidade de muros intransponíveis, e rodear aquela cidade. Opa, é difícil? Pastor, é difícil. Deus sabe que é difícil. Mulher grávida, idosos, crianças, todo mundo caminhando. É difícil? É difícil. O que Deus quer então, pastor? Deus quer te ver tentando caminhar. Deus quer te ver rodeando a cidade. Sabe por quê? Rodear a cidade é rodear as suas dificuldades, é não desistir de caminhar até ver as dificuldades cair, as barreiras cair, as impossibilidades beijarem a lona, e você exaltar o nome do Senhor Jesus na sua vida. Ezequias tentou agradar a Deus, e que esse propósito esteja no teu coração, o propósito de agradar a Deus. Pastor, não consegui, glória a Deus, levanta, vai de novo, tenta de novo, vai na perseverança do salvo. 1 Coríntios 15:58, seja firme, seja constante, não pare, seja sempre abundante, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quer que eu te falo uma das características do salvo? É a perseverança. O salvo é aquele que nunca desiste de si mesmo, é aquele que nunca desiste de carregar a cruz. Por que uma cruz, pastor? Porque é uma cruz que me identifica como discípulo de Jesus. Se eu não tenho cruz, eu sou apenas um admirador de Jesus. Se eu não tenho cruz, eu sou apenas um fã-clube de Jesus. Se eu não tenho cruz, eu sou apenas um fogo de palha que começou e daqui a pouco vai terminar. Só quem tem cruz que vai até o final. Quando Jesus foi até o final, ele está uma cruz. Quem quer ir até o final? Então
tome a sua cruz, comece a se negar e siga, não pastor, não o homem, siga ele, olhe para ele, adore. Ezequias disse: ser servido de te lembrar. Ezequias tem currículo, Ezequias tem histórico com Deus. Por isso que ele vai dizer: você lembra, Senhor, como é que eu cortei os altos de Baal? Lembra, Senhor, como eu quebrei a serpente de metal que o povo estava adorando? Lembra, Senhor, que eu fui criado num lar que meu pai não servia a Deus, mas eu resolvi te servir. Ele tem um histórico para orar e falar com Deus, e ele abre o histórico. Quando ele abre o histórico, Deus está ouvindo. Sabe por quê? Ele tem um histórico com Deus, que na nossa vez a gente tem um histórico com Deus. Aumenta o teu histórico aí, aumenta o teu nível, teu histórico com Deus, um histórico de muitas boas obras, um histórico aonde você vai ser mãos e pés de Jesus, um histórico onde você não para na caminhada, um histórico em que você, mesmo com dificuldade, foi andando e chorando e carregando a preciosa semente. Mesmo na luta, você continuou de pé. Isso é histórico com Deus. O nome disso é história de perseverança com Deus. Se Ezequias não faz nada para Deus, o que ele ia dizer nessa hora? Ele não ia ter a capacidade de dizer: ser servido de te lembrar. Lembrar de quê, rapaz? Lembrar de quê? Se quando você podia fazer, você não fez. Lembrar de quê? Que quando todo mundo precisava de você, como diz aquele hino da harpa, no lance imprevisto, você estava em casa dormindo, e os irmãos lá na praça, no ar livre, lá na igreja, precisando de ajuda, e você dormindo. Mas Ezequias tem um histórico com Deus. O histórico é esse aqui, ó: quando tinha culto eu estava presente, Senhor. Quando tinha EBD eu procurei estar lá. Hoje não está dando para me ir, mas eu não estou aqui com a minha consciência pesada. E sabe qual é a diferença de quando você pode fazer e faz, e quando você podia fazer e não faz? É que quando você não pode fazer, vem um remorso. Vem o remorso, aquele pensamento de que poderia ter dado mais. Agora, quer ver você ficar na paz do Senhor Jesus? É que quando não dá para você fazer, você fala assim: mesmo hoje não dá, mas quando dava eu ia, quando podia eu fazia, quando contavam comigo lá estava eu. Que Deus possa contar contigo. Aumente o seu histórico com Deus. Sabe por quê? Porque tudo que você está fazendo aqui está subindo para a memória de Deus. Está anotado, irmãos, nos livros das obras do céu. Tanto é que Cornélio nem crente era, mas a Bíblia diz que tudo que Cornélio fazia subia para a memória de Deus. Por isso que Ezequias vai dizer: ser servido de te lembrar. É como se Deus dissesse: eu lembro de você, eu lembro o que você fez, e é agora a minha vez de fazer por você. A Bíblia diz que ele vai virar para a parede, vai orar. Sabe por que ele vira para a parede? Porque naquele momento a parede era o obstáculo que estava na frente dele. E aí, sabe por que ele vira para a parede? Porque obstáculos a gente só vence orando. Obstáculos a gente só vence clamando a Deus.
e é de frente para a parede. Quando você estiver de frente para o obstáculo, não é para você tentar resolver de outra forma, a não ser através do poder da oração, porque através da oração você sai de cena e convida a Deus para entrar, oh glória, na causa. A Bíblia diz que ele vai orar, e é interessante que Deus não fala com ele. Deus não fala com Ezequias, mas fala com Isaías. Isaías deixou a mensagem e saiu. Quando Isaías deixou a mensagem e saiu, já estava lá no pátio. Aí Deus fala com Isaías: volta lá e diga a Ezequias que a oração dele foi ouvida. Ó, Deus não falou com Ezequias, mas falou com Isaías para falar com Ezequias. Oh glória. Aí você está orando, você fala: Deus não falou nada comigo. Poxa, orei, mas não ouvi nada da parte de Deus, não senti nenhum arrepio na minha pele. Mas só que Deus já está usando alguém para te abençoar. Deus já está falando com alguém para te facilitar a abertura numa porta. Deus já está usando alguém para ser um canal de Deus na sua vida. A oração já está criando um mover que você nem está vendo, de tão poderosa que ela é. A oração já está tocando no coração de pessoas que você nem imagina que vão ser bênção de Deus para a tua vida. Aqui, quando o profeta, pena que a hora está passando, segura aí. Quando o profeta entrega a mensagem, quando Isaías entrega a mensagem para Ezequias, sabe o que Ezequias vai fazer, irmãos? Ele vai orar, é isso? Você oraria no lugar dele? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque não é o médico que está dizendo que ele vai morrer. Quem está dizendo que ele vai morrer é Deus. Ele não está sendo desenganado, irmão Carlos Eduardo, pelos homens. Ele está sendo desenganado por Deus. Eu vou te desenganar, você vai morrer. Mesmo Deus desenganando ele, a fé desse homem é tão grande que ele mesmo assim vai orar, buscar uma resposta de Deus. A Bíblia diz que a mulher cananeia recebeu um não de Jesus. Jesus falou: não, é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Ela falou: é, Senhor, mesmo o Senhor me desenganando, mesmo o Senhor me dizendo um não, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do teu Senhor. Receba essa fé nessa noite para continuar sendo, oh Espírito Santo. Até quando Deus fala, o homem vai orar. Tem gente que para de orar porque foi o inimigo que falou. Tem gente que para de orar porque foi o inimigo que se levantou contra a vida dele. Ei, nem Deus falando, Ezequias mesmo assim foi orar. Vai orar, vai buscar uma direção. A Bíblia diz que Isaías foi embora, entregou a mensagem e foi embora. Olha aqui, quem foi embora? Quem foi embora foi o profeta Isaías. Isaías foi embora, mas Deus continuou. O homem vai embora, mas Deus continua. Você pode até sentir falta de alguém na tua vida. Você pode até perceber que alguém que poderia te ajudar não te ajudou e foi embora. Mas eu vim aqui nessa noite te dizer: o homem vai embora. Sabe por que o homem vai embora? Porque o homem é falho. O homem nos decepciona. Mas Deus está do seu lado. A Bíblia diz que quando Josué vai assumir a responsabilidade no lugar de Moisés, a Bíblia diz que Deus falou assim: Josué,
Moisés, meu servo, morreu. Era Deus dizendo: Moisés está morto, mas eu estou vivinho da Silva na sua vida, para te fazer passar por esse Jordão, para te fazer passar por essas limitações que bateram na sua porta. Ei, tem hora que tudo vai embora, o dinheiro vai embora, a saúde vai embora, amigos vão embora, mas Deus continua na nossa história. Isaías chega e diz para ele assim: ó, mudou. O homem lá de cima mandou mudar. Os decretos vêm dele, irmãos. A direção vem dele. Se ele falar que é assim, é sim. Se ele falar que não, se ele quiser mudar, é ele que faz e desfaz. Propósito há em tudo aquilo que Deus faz. Então, se ele mudar alguma coisa, ou se ele dizer sim ou não, há um propósito maior do que o meu envolvido na coisa. Aí a Bíblia diz que o profeta Isaías chegou e falou: ó, mudou. Deus agora disse que é vida. Deus ouviu a tua oração e viu as tuas. Eita Jesus! Porque ele diz ouviu a sua oração e viu a sua lágrima. Sabe por quê? Porque não é uma oração qualquer, irmãos. Não é uma oração para dormir, é uma oração que tem quebrantamento, tem transformação, tem mudança. É oração que sai do coração. Não é a corda vocal daqui que está funcionando, é a corda vocal daqui, ó. Então, no nome de Jesus, entenda uma coisa: se derrame na presença de Deus. Para com esse negócio de querer ficar fantasiando, de querer usar máscara na tua oração. É hora de você se derramar na presença de Deus. É hora de você rasgar o coração para Deus e dizer: Deus, está doendo aqui, ó. O que está me incomodando é isso. A minha preocupação é essa. Me dá uma resposta, me dá uma direção. Eu só quero ouvir a tua voz. Ei, quebranta o teu coração e entra para o teu quarto e fecha a porta, porque não é qualquer um que está te ouvindo, não é qualquer um que está te ouvindo, é o teu Pai que te vê em secreto. Aleluia. Eu ouvi a tua oração e vi a tua lágrima. Olha o que vai acontecer agora. O que acontece com a gente. Ezequias vai duvidar. Agora vamos fazer um trocadilho aqui. Quando Isaías falou assim, ó, tu vai morrer, ele acreditou. E quando falou, vai viver, ele duvidou. Sabe por quê? A gente tem facilidade em acreditar em palavras de derrota. A gente tem facilidade de se entristecer com palavras que vêm contra a nossa vida. A gente tem dificuldade de pegar o que é bom e jogar o que é ruim fora. A gente tem dificuldade de ser seletivo com aquilo que nos edifica. Às vezes uma indireta no Facebook te entristece mais do que uma palavra de Deus na igreja ao teu coração. Às vezes a gente carrega mágoa lá da infância. A gente tem dificuldade de peneirar o que é bom e guardar só o que é bom, e ir dormir na paz do Senhor Jesus. Caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Toda palavra que veio contra a sua vida não fará efeito. Nenhuma palavra de morte fará efeito sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua história.
vitória. Ei, levanta a cabeça. Ei, no nome de Jesus, lave o seu rosto nas águas da vida, no rio das águas de vida e luz que é Jesus, e siga em frente na paz do Senhor Jesus. É hora de você desprezar essas palavras de derrota, é hora de você desprezar essa dor do passado e se libertar e ser livre em Cristo Jesus. Não quer dizer que palavras de derrota me faz mais efeito do que palavras de vitória. Então quer dizer que a palavra dos homens tem mais efeito do que a palavra de Deus na minha vida. Ei, vamos mudar essa história. Ei, vamos lá. Nós somos guiados só por uma voz. Se outra voz te guiar, você se desgoverna. Se outra voz te guiar, você se desconfigura da imagem e semelhança que Deus te criou para ser. O que vai ter efeito sobre a minha vida? A palavra de Deus ou a palavra dos inimigos? A palavra das pessoas que me amam ou a palavra dos críticos? O que mais terá valor sobre a minha vida? É hora de eu ser seletivo com aquilo que eu ouço. É hora de eu ser seletivo com aquilo que eu deixo entrar no meu coração. Teu coração é lugar santo, lugar sagrado, onde só Jesus pode habitar. Então não é qualquer coisa que pode entrar no teu coração e fazer efeito sobre a tua vida, porque aquilo que você ouve vai para o coração e vira comportamento. Daqui a pouco você está triste excessivamente, daqui a pouco você está pessimista excessivamente, daqui a pouco você está de uma forma que Deus não quer que você esteja, daqui a pouco você está tendo que se consultar com o psicólogo, está tendo que tomar tarja preta, está tendo que passar noites, claro, por causa de palavras que você deixou entrar que não deveria deixar. Coloca uma peneira no seu ouvido e fala: opa, só vai passar palavras de Deus na minha vida, só vai passar palavras de reino na minha vida, só vai acontecer aquilo que Deus quer que aconteça, eu só serei aquilo que Deus fala que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E aí ele tem dificuldade de acreditar e quer sinal. Ele pede um sinal, ele falou: se o relógio de sol voltar 10 graus, eu acredito. Porque antigamente não tinha relógio de pulso, era relógio de sol, era uma estaca, o sol batia e ia marcando no chão. O relógio correr assim, normal, né? Sentido horário. Ele falou: se o relógio correr no sentido anti-horário, aí eu sei que foi Deus que te usou para falar comigo, aí eu sei que vai ser milagre. O que ele quer? Ele quer que o relógio volte. O que é relógio voltando, irmãos? É o tempo voltando, não é? É o tempo voltando. Então receba um tempo de volta na sua vida, um tempo de muita alegria que ficou lá no passado, um tempo de muita unção de Deus que ficou lá no passado, um tempo em que você tinha mais esperança, que você era mais alegre, que ficou lá no passado. No nome de Jesus, vai voltar esse momento, teu melhor momento vai voltar. Aleluia. Quem acredita nessa palavra? Estou pregando meio mansinho hoje assim, porque Deus está palestrando com a gente, irmãos. É assim que Deus mandou falar hoje. É Deus palestrando com a gente. Vai voltar, a alegria vai voltar, o tempo bom vai voltar, a disposição de não olhar para a dificuldade e caminhar vai voltar. Você acredita que vai voltar? Então exalte, glorifique o nome do Senhor. Ele falou assim, ó: correr no sentido horário é fácil, eu quero ver correr no sentido anti-horário. Sabe o que está dizendo? Assim é fácil, mas assim é difícil. Aí Deus falou, é tipo Deus falando isso aqui. Então quer dizer que anti-horário é difícil, né? Ezequias, o que é difícil para você? É difícil para mim
relógio voltar. É difícil para você, Ezequiel, mas não é difícil para mim. Aleluia. O que é difícil para você aqui nessa noite? É difícil para você, irmão, mas não é difícil para Ele. Você crê nessa noite? Aleluia, exalta Ele, irmãos. Estou sentindo muito Deus aqui nessa noite. Oh, Espírito Santo. É Deus indo com a palavra para dizer: para você é difícil. Só que no meu dicionário não existe a palavra difícil, não existe a palavra impossível. Eu sou o que sou. Eu sou o refúgio, eu sou a fortaleza, eu sou onipotente, onipresente, eu sou. No meio do seu mar eu faço ele se abrir. No meio do teu deserto eu envio coluna de nuvem e coluna de fogo para cuidar de você no deserto. No meio da sua cova de leões eu faço o leão dormir. No meio da tua fornalha eu passeio contigo na fornalha. No meio da prisão eu faço como Paulo e Silas, eu inspiro eles para cantar, para compor, para falar do meu amor até na prisão. Nem a chicotada você vai sentir, porque a unção do Espírito Santo vai te anestesiar no dia da dor. É difícil para você, mas não é difícil para Deus. Oh, creia nessa palavra nessa noite, que Deus continue te usando, que Deus continue te abençoando, continue sendo uma potência na mão de Deus.